O anime começa nos apresentando a capital deste mundo, chamada Cidade Labirinto, e ela recebe esse nome por se parecer muito com um labirinto. O narrador explica que, embora o labirinto seja conhecido como uma terra de oportunidades para as pessoas, é também um lugar muito perigoso, cheio de riscos, onde você nunca sabe o que pode encontrar em cada caminho que percorre. Nos primeiros segundos, somos apresentados a um cara chamado Nick. Nick é um espadachim renomado de guerra, pertencente a um grupo popular de aventureiros chamado Mestres da Guerra, um clã bem conhecido da Cidade Labirinto. Nick também é o nosso protagonista principal, e ele nos explica que sua vida está em um ótimo lugar no momento, além de ter a namorada mais linda, que também sonha que ele e todo o seu grupo de aventureiros logo alcançarão os mais altos rankings, algo que ele sempre quis desde que se lembra. Mas, de repente, o líder do grupo, chamado Argus, o expulsa do clã aleatoriamente, sem motivo aparente. O protagonista ficou confuso e perguntou por que ele fez isso com ele, mas Argus deu desculpas ridículas, dizendo que ele lutava como um cachorro e que não contribuía o suficiente. Nick ficou arrasado e não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer, explicando que sempre via Argus como uma figura paterna, já que nunca teve uma enquanto crescia. Ele decide se encontrar com sua namorada para ver se ela o anima um pouco nesse momento triste, mas, ao ser expulso do grupo, ela diz que eles podem terminar agora, pois ela não quer namorar ninguém. Nick fica em completo silêncio no café por um tempo, mesmo depois que ela foi embora. Ele finalmente percebe que a garota estava com ele apenas por interesse em estar próxima dos mestres da guerra, e tudo isso o atinge como uma tonelada de tijolos. Ele faz o que qualquer homem provavelmente faria, decide se trancar no quarto e se tornar um otaku solitário, fantasiando sobre sua ídolo da internet chamada Agate. Nick se torna obcecado por ela, apenas para se distrair da realidade do que aconteceu alguns meses atrás, e decide se tornar seu maior fã, dedicando todo o seu tempo e admiração a Agate. Mas, para entender por que ele se apaixonou por Agate, somos levados de volta a momentos após ele ser abandonado por sua namorada. Em seguida, vemos o protagonista que continua sentindo um vazio em seu coração e não entende por que todos o traíram, especialmente Argus. Vemos outro momento entre Argus e Nick, e Argus diz a Nick que o expulsou porque acha que Nick pensava ser melhor que ele e que Nick estava começando a assumir o papel de líder do grupo, o que deixou Argus com raiva e o fez querer impedir Nick de dar ordens aos outros. Mas, enquanto o protagonista continua de coração partido, pensando nesses eventos do passado, uma bela garota de cabelos azuis aparece do lado de fora, na chuva torrencial, onde Nick estava sentado, e ela tenta encorajá-lo a se animar, dizendo que há mais na vida do que isso. Ele diz a Agate que isso era a única coisa que o fazia feliz, mas, naquele momento, ela lhe dá um ingresso para seu primeiro show e diz a Nick que ela é, na verdade, uma idol em ascensão. Ele recusa o convite para ir ao show, mas, quando ela vai embora, ela promete que isso fará se sentir melhor. Logo depois, vemos Nick no evento torcendo por ela, e ela se tornou seu mundo, sendo a única coisa que tirava sua mente da sensação de ter sido abandonado pelas pessoas que ele um dia amou. Agora, finalmente, ele encontrou outra paixão que ama. Ele também comprou vários itens e produtos que foram vendidos no evento e encheu todo o seu quarto com itens e posteres de fã da Agate. Mas, de repente, Nick percebe que ficou sem dinheiro para comprar outras coisas que precisa, como comida e roupas, e não pode mais viver na cidade labirinto sem ser um aventureiro. Então, ele decide ir ao lugar onde todos os aventureiros novatos se reúnem pela primeira vez. Ele está à procura de criar um novo grupo, mas Nick só quer que esse grupo ganhe dinheiro para ele voltar a ser um fã solitário e ficar babando por Agate novamente, mas isso é algo que ele não admite aos outros. Quando ele entra, encontra um garoto de nível 1 e Nick tenta falar com ele, mas, ao se aproximar, Nick ouve a voz de Argus em sua cabeça, dizendo que ele não está preparado para ser o líder de um grupo de aventureiros e que é fraco e inútil para todos, o que faz Nick perder completamente o interesse em falar com o novato. Nesse momento, outro cara rouba o novato ao se juntar a outro grupo, e Argus, de alguma forma, fez com que o pobre Nick parecesse ridículo, mesmo sem estar presente. Nick passou o dia todo se fazendo de bobo na reunião dos novatos e ficou incrivelmente triste ao perceber que não conseguiu nenhum sucesso em criar um novo grupo e perdeu completamente sua autoestima e confiança devido às últimas palavras de Argus. O único desejo de Nick agora era, de alguma forma, se vingar de Argus, mas Nick acha isso incrivelmente difícil de fazer, já que ele não consegue encontrar outro grupo lendário como o anterior e não tem esperanças de encontrar novos amigos. Em vez disso, Nick apenas se senta sozinho com uma bebida e quer ficar sozinho.
Enquanto está no bar, ele observa os outros comemorando seus novos grupos de aventureiros recém-formados e tudo está ótimo para o resto das pessoas no bar. Mas logo depois, mais 3 pessoas entram no bar e todos se sentam na mesma mesa que Nick, já que era a única mesa livre no restaurante. Era uma situação bem estranha, já que nenhum deles realmente falou um com o outro, e Nick percebe que eles não faziam parte de nenhum grupo ou do mesmo time. Além disso, Nick nota que uma das estranhas é uma garota misteriosa que tem um cajado mágico com uma pedra preciosa. Ela parece bastante peculiar, mas sua presença ilumina o ambiente, e Nick explica como, de todos, ela se destaca como um polegar dolorido. Ele começa a tirar suas próprias conclusões sobre quem todos eles podem ser e começa com a garota, que ele acredita ser uma maga. Por outro lado, o outro membro do grupo é um clérigo que já está bastante bêbado, e, de acordo com Nick, tudo indica que ele acabou de sair de um clube, pois ainda sente o cheiro de perfume feminino nele, e ele parece profundamente triste. E, por fim, temos a terceira membro, que é outra garota e também faz parte da raça dos dragões, sendo meio dragão e meio humana. Com isso resolvido, a garçonete traz mais bebidas para a mesa e, nesse momento, Nick levanta seu copo e decide fazer um brinde, mas é um brinde para si mesmo, dizendo que não se importa com Argus, sua ex-namorada linda ou os bons velhos tempos de ser um mestre aventureiro. No final do brinde, ele bate o copo na mesa, gritando em voz alta que nunca mais confiará em ninguém. Mas, ao mesmo tempo que fez isso, as outras 3 pessoas sentadas na mesa disseram exatamente a mesma coisa, e Nick ficou chocado. O anime então nos dá um breve histórico desses 3 outros personagens e por que eles também não confiam mais em ninguém, assim como Nick, começando com a garota feiticeira, cujo nome é Shanna. Ela é uma garota fofa e de bom coração, que está estudando para se tornar uma maga, e isso é apenas algo normal depois de um dia de treinamento de seus poderes. Shanna foi abordada pelo diretor da escola, que a informou que, mesmo tendo dominado todos os elementos da magia, ela ainda permanecia muito humilde. Ele a aconselhou a se orgulhar de si mesma, pois Shanna havia se tornado a feiticeira mais poderosa de toda a escola. Com isso, Shanna deixou a escola muito feliz e satisfeita com tudo que havia conquistado com sua magia. Em seguida, ela foi a um restaurante próximo e perguntou à recepcionista se seu noivo, Alex, já estava lá. A recepcionista respondeu que sim, mas também tentou explicar que outra garota havia passado por lá, porém Shanna não deu atenção. Quando Shanna entrou no restaurante, viu Alex já sentado com outra garota chamada Lyn. No entanto, Shanna se sentou à mesma mesa e, muito alegre, contou a Alex que havia sido nomeada a melhor maga da escola e que foi a única a conseguir lançar o feitiço de raio em uma idade tão jovem. Mas Alex não deu atenção e começou a mentir sobre sua própria noiva. Ele disse a Shanna que havia ouvido boatos de que ela estava intimidando Lyn por ser uma plebeia e acrescentou que Shanna supostamente estava seduzindo os professores para ganhar notas extras e conseguir a aprovação do diretor, o que deixou Shanna bastante irritada, pois todas essas mentiras foram inventadas por Alex. Shanna pediu para que ambos parassem com aquilo, mas Alex não deu ouvidos e ainda estava muito bravo com ela, chegando a dizer que se sentia insultado por ela ser melhor do que ele em magia, especialmente por ser uma mulher. Santo Cristo, esse cara deve ter sérios problemas de insegurança. Você poderia pensar, ao ver como ele traz uma energia tão pequena para o relacionamento. Ele simplesmente não conseguia aceitar que uma garota fosse melhor do que ele em quase todos os aspectos e odiava isso em Shanna, especialmente por ela ser sua própria namorada. Então, ele continuou com os boatos inventados e terminou o relacionamento com Shanna, dizendo que estaria melhor com Lyn. Logo depois, descobrimos que Shanna e Alex ficaram noivos por causa das relações familiares entre ambas as famílias, em um casamento arranjado. Ao ouvir sobre o rompimento, Shanna foi rejeitada por seu pai e por toda sua família por não ter cumprido o compromisso com Alex. Por causa disso, eles a excluíram de casa, e Shanna não teve outra escolha a não ser deixar a cidade. Mais tarde, ela chegou ao que seria sua nova casa de casada. Depois de perceber que estava sozinha e havia sido traída por seus entes queridos e sua própria família, tudo porque era uma maga incrível e melhor que os outros, Shanna se sentiu odiada sem motivo aparente. Com tudo que passou, um certo olhar diabólico surgiu em seus olhos, pois ela não confiava mais em ninguém. Isso assustava as pessoas, que nem sequer ousavam olhar para ela. Se o fizessem, como o barman fez, gritavam e fugiam imediatamente, já que sua aparência agora era feroz e hostil para qualquer um que olhasse. Shanna não entendia por que isso acontecia e tentava sorrir mais, mas nada parecia apagar aquele olhar de seu rosto, que surgiu após ser tratada de maneira cruel pelas pessoas que amava. Ela também ficou sem dinheiro, assim como Nick, e sem o apoio de sua família nobre.
Shanna tentou conseguir trabalho, mas todos a rejeitavam. Enquanto voltava para casa, sem sucesso em encontrar emprego, viu um anúncio de apostas em corridas que prometia enriquecer rapidamente. No primeiro palpite, ela ganhou, mas, devido à sua compulsão, continuou apostando em muitas outras corridas, perdendo tudo o que tinha. Agora, Shanna estava muito triste e extremamente decepcionada consigo mesma, sem saber o que seria de seu futuro. Então, ela saiu novamente e descobriu o Clube dos Aventureiros Novatos, iniciando sua jornada em busca desse clube. Enquanto olhava para o anúncio, um homem se aproximou, oferecendo-lhe um lugar em seu grupo, mas, quando Shanna se virou para olhá-lo, o homem ficou tão assustado com sua aparência que fugiu imediatamente. Essa é a história de como Shanna chegou ao bar. Após isso, Nick perguntou a um clérigo como ele havia chegado ali também, e ele se apresentou como Zen, vindo de outra cidade famosa antes de chegar ao labirinto. Na cidade anterior, havia o templo do deus Medler, onde Zen trabalhava como sacerdote. Ele era muito amado por todos os habitantes devido ao seu coração bondoso e ao cuidado que tinha com todos. Uma garota da família nobre chamada Merle, que era tratada como uma princesa, frequentemente trazia ervas para Zen. Naquela mesma noite, enquanto ele trabalhava com as ervas, Merle trouxe mais plantas e Zen agradeceu pela ajuda. Nesse momento, Merle o segurou pela mão e perguntou se ele gostava dela. Zen ficou chocado e respondeu que ela era muito jovem para ele e que deveria encontrar alguém da sua idade. Zen, sendo um homem muito amado e que havia feito um voto de ser sacerdote da cidade, ordenou que Merle voltasse para casa, pois já estava tarde, e disse que ela não podia sair com ninguém. Isso deixou Merle irritada e, depois de uma troca de palavras duras, ela fugiu gritando, dizendo que o odiava muito. A partir daí, Merle decidiu se vingar de Zen por rejeitar seu amor e queria sabotar sua posição como sacerdote da cidade. Num dia normal, Zen estava conversando com um dos habitantes da cidade sobre sua promoção para se tornar o alto clérigo, quando, de repente, as autoridades chegaram para prendê-lo. O plano de Merle havia dado certo, pois ela inventou toda uma história para arruinar a reputação de Zen, dizendo que ele havia tentado se aproximar dela. Isso a satisfez, pois era o que ela buscava com sua vingança. Zen ficou muito triste e decepcionado, já que era inocente, mas mesmo assim foi preso e permaneceu na prisão por 3 meses. Depois de ser libertado, foi banido de sua própria cidade. Ele então foi visitar uma amiga que ainda não sabia o que havia acontecido, e ela o deixou passar a noite em sua casa. Naquela mesma noite, eles tiveram um encontro muito afetuoso. No dia seguinte, a mulher ofereceu comida a Zen e recomendou que ele fosse para a cidade do labirinto e tentasse se tornar um aventureiro. Ela acreditava que isso ajudaria a esquecer tudo o que havia acontecido. Contudo, ela insistiu para que ele partisse e começasse uma nova vida, pois, segundo ela, ele era uma ótima pessoa e ainda jovem, com sonhos e aspirações. Zen se esquece completamente de seu passado como sacerdote nobre, o que explica por que ele gosta de beber e estar com várias mulheres. No entanto, Nick diz ao grupo que espera que essas não sejam apenas histórias de bêbado e que sejam verdadeiras. Para provar que está falando sério, Zen afirma que, após sair desse bar, ele vai direto para o poço para matar o rei demônio da cidade do labirinto e ficar rico. Porém, Nick não leva isso a sério e não presta muita atenção no que ele está dizendo. Depois que Nick pede para a garota dragão chamada Karen contar sua história de como acabou ali, ela começa a explicar que algo de grande importância foi roubado dela, e a pessoa que o fez foi alguém que ela nunca imaginou que a trairia. Mas como ela está bêbada, começa a divagar sobre outras coisas aleatórias de sua vida e continua bebendo. Nesse momento, Nick cai em um sonho e acorda no dia seguinte na casa de Tiana. Quando desperta, pensa que deve ter sonhado com outros aventureiros solitários, mas de repente as mesmas pessoas que ele encontrou estão na sala com ele, e agora ele se lembra de tudo. Aparentemente, nenhum deles sabe como foram parar ali, mas como são estranhos entre si e não fazem parte de um grupo oficial, Tiana gentilmente pede que todos saiam de sua casa. Então, eles saem sem fazer mais perguntas. Ao sair, Nick pede que Karen de repente começa a dar a eles um pequeno incentivo moral, assim como Idol Agathe fez por ele quando estava deprimido. Após seu pequeno discurso, Nick sugere que, se os 4 não confiam mais na humanidade, deveriam confiar apenas uns nos outros e formar o grupo definitivo para buscar vingança contra todos que os abandonaram. Todos concordam, já que não tem nada a perder. Mais tarde, eles chegam a um lugar onde uma mulher os recebe. Ela reconhece o protagonista, pois ele já pertenceu ao renomado grupo Mestres da Guerra. Além disso, a mulher afirma que entre eles há uma sobrevivente que teria escapado milagrosamente de um labirinto de classe C, e a pessoa de quem ela estava falando era Karen, a estranha garota dragão. Ela fica tímida, mas admite que sobreviveu, e o grupo se orgulha dela.
Após isso, a mulher pergunta que nome eles querem dar ao novo grupo, e Nick decide chamá-los de Os Sobreviventes, após terem sua primeira reunião oficial como grupo. Nick propõe que o grupo siga 3 leis para garantir que tudo corra bem e ninguém quebre essas regras. A primeira seria que ninguém pode envergonhar o hobby favorito do outro. A segunda é manter um controle sobre as finanças do grupo. E a terceira é que todos devem voltar vivos de suas aventuras. Depois de apresentar as regras, Nick diz que ele será o responsável por gerenciar o dinheiro do grupo, sob a supervisão de Tiana, e que o sacerdote será o guardião do tesouro. No entanto, devido às questões de confiança anteriores, o grupo começa a protestar, discutindo como Nick seria o mais beneficiado se fosse o responsável pelo dinheiro. Eles começam a discutir um tópico importante: como podem confiar uns nos outros, já que são estranhos. É verdade que ainda são desconfiados, mas de certa forma todos concordam em deixar as emoções do passado para trás e começar a confiar novamente, já que desta vez não têm nada a perder e se encontraram no bar. Caso contrário, suas vidas continuarão miseráveis. Assim, a conversa chega ao fim. Em uma mudança de cena, o grupo vai para sua primeira missão, um labirinto de classe G chamado Aqueduto Viscoso. Como são considerados um grupo novato, só podem explorar mais 2 labirintos e terão que derrotar seus chefes para subir para a classe F. O protagonista explica aos outros que não será muito difícil, já que esses labirintos de classe G são basicamente áreas de treinamento para novos aventureiros entenderem como funcionam os labirintos. Enquanto caminham pelo templo, encontram um slime, que será sua primeira presa. Ao pararem para observar, o protagonista explica que, embora os slimes pareçam inofensivos, eles podem comer praticamente qualquer coisa em seu caminho. E, à medida que comem, crescem de tamanho. Alguns crescem tanto que podem atacar fazendas e comer vacas. No entanto, Nick também lhes diz como é fácil eliminar os slimes bebês, pois tudo o que precisam fazer é extrair a gema de seus corpos. Com isso, o grupo continua a se aprofundar no labirinto e, enquanto caçam slimes, perguntam a Nick mais sobre os monstros desse labirinto de classe G. Ele diz que são principalmente slimes e goblins, mas o labirinto de classe A terá uma luta contra o chefe Rei Demônio, e todas as guildas de aventureiros estarão tentando vencer esse labirinto de classe A. Ele os alerta que, embora os slimes sejam pequenos, podem atirar partes de si mesmos nos outros, então ele avisa para nunca baixarem a guarda. Tiana, no entanto, continua acreditando que eles são inofensivos, e momentos depois, um slime ataca, e ela recebe um karma instantâneo. Tiana fica furiosa com o slime e tenta atacá-lo, mas, por não ter cuidado ao usar seus poderes mágicos, direciona o ataque para Karen. As duas começam uma pequena discussão, já que Karen começa a desconfiar da capacidade de Tiana de ser cuidadosa. Karen a adverte para não atacá-la novamente, ou então ela responderá com um sopro de fogo, pois é uma dragão. Seguindo em frente, o grupo continua a alcançar o topo do primeiro labirinto e, então, Nick nota um slime gigante. Ele avisa que este é o chefe slime. Sem hesitar, Tiana lança um poderoso feitiço de punhal de gelo contra o slime, fazendo-o explodir. Felizmente, ninguém mais se machuca, e eles conseguem a gema do monstro, que podem trocar por dinheiro. Após saírem do labirinto, Nick aproveita a oportunidade para organizar o grupo e atribuir as posições corretas a cada pessoa. Ele começa mostrando suas habilidades e decide que será o líder em situações de combate, já que é um aventureiro experiente e pode liderar explorações em qualquer labirinto. No entanto, ele não tem conhecimento sobre feitiços ou cura mágica e também não consegue usar armas pesadas como Karen. Ele sugere que os outros façam o mesmo e revelem suas fraquezas como um gesto de confiança para o grupo, a fim de que conheçam os limites uns dos outros. No entanto, como ainda são estranhos, o resto do grupo acha difícil revelar suas fraquezas. Nick explica que não precisam fazer isso imediatamente, mas que ele está à vontade em compartilhar suas fraquezas, já que essa é a única forma de começar a ganhar confiança no grupo. Depois, Zen ouve Nick e aproveita a oportunidade para falar sobre suas habilidades como curandeiro, mas admite que sua fraqueza é qualquer coisa que não seja magia de cura. Tiana se levanta e fica em frente a Karen, aproveitando a oportunidade para se desculpar pelo que aconteceu antes. E então ela explica para todos suas maiores habilidades, que são magia de vento e água, junto com seu poderoso ataque de relâmpago, mas ela é péssima em magia de fogo e não consegue fazer as coisas que Karen faz. Ela também enfatiza que é completamente vulnerável a ataques de perto e que não sabe usar as armas de outras pessoas. Karen não suporta o fato de Tiana ser tão gentil e quando se senta,
Tiana está com frio no meio da floresta, então espirra e cospe fogo, criando uma pequena fogueira para Tiana, mas ela grita dizendo que na verdade estava mirando no rosto dela, o que faz o grupo rir. Depois de aprenderem as fraquezas uns dos outros, eles exploram a floresta para encontrar a entrada do próximo labirinto e, ao fazerem isso, tropeçam no território dos goblins. É aqui que Nick mostra seus verdadeiros talentos e derrota muitos goblins em questão de segundos, chocando o resto do grupo. Para encontrar mais gemas e aumentar o nível do grupo, Tiana faz um feitiço de detecção mágica e informa aos outros que há mais goblins, e ela consegue detectá-los a mais de 500 metros de distância. Zen diz a ela que não é muito comum conseguir detectar outras fontes mágicas de tão longe, já que Zen estuda todas as artes mágicas. Depois disso, eles entram em uma grande discussão sobre Nick e como ele tem subestimado suas verdadeiras forças para o resto do grupo. Eles concordam que a verdadeira fraqueza de Nick é esconder sua verdadeira força e não ter um grande ego ou simplesmente autoconfiança suficiente, já que ele é muito mais forte do que mostra. E Karen percebe que ele só deixou um goblin para ela matar de todo o grupo. Mas, enquanto discutem, Tiana os alerta de que acabou de detectar outra fonte mágica muito poderosa vindo de dentro da floresta dos goblins. No entanto, é tão forte que não pode ser apenas um goblin. Nick os avisa que pode ser um ogro ou até mesmo um hobgoblin evoluído. Ele diz que essas criaturas são incrivelmente difíceis de derrotar, mesmo em equipe, já que os outros são muito inexperientes e todos podem morrer se cometerem um movimento errado. Nick acrescenta que tudo dependerá dele e de Current. Como todos os goblins e ogros evoluídos são muito resistentes a feitiços mágicos, Zen e Tiana só poderiam ser úteis como distração, enquanto Nick e Current atacam os monstros com pura força e habilidades de combate. No entanto, com a espada pesada de Karen, eles podem ter uma chance de derrotar o monstro, então ela será sua melhor aposta. Eles então seguem para a caverna do monstro e veem um monte de goblins protegendo o ogro gigante. Karen faz o que Nick propôs e assume a liderança enquanto os outros a seguem de perto. Então Zen, junto com Tiana, ficam encarregados de dar suporte de cura e aumento de poder, mantendo a distância. Enquanto isso, Nick lida com os pequenos goblins, e Current funde um poderoso feitiço de fogo em sua espada e a ergue no ar. Em seguida, ela desce a espada para dar o golpe final contra o monstro. Ela consegue derrotá-lo e o corta ao meio. Agora eles precisam extrair todos os chifres dos goblins. Nick estava tendo dificuldade em puxar os chifres dos goblins e acidentalmente caiu enquanto empurrava Karen, o que quebrou sua caneta especial. A história muda para um breve flashback em que Current é vista em um mercado de rua, olhando para o mesmo colar que ela não podia pagar. Do nada, o comerciante começou a acusá-la de arranhar o pingente. Quando ele exigiu que Current pagasse por ele, um aventureiro chamado Khalil interveio e expôs os esquemas do homem. Em troca de não denunciar o incidente às autoridades, o comerciante foi forçado a dar o colar de graça. Ao fazer isso, Karen não poderia estar mais feliz e jurou lealdade a Khalil, o homem que ela acreditava que seria um herói. Para retribuir a gentileza de Khalil, Karen sempre se jogava na linha de frente sempre que invadiam uma masmorra. Por tudo isso, Karen nunca sentiu que estava sendo explorada por ser do clã dos dragões. Isso até o dia em que o homem que ela admirava tanto provou que estava errada. Enquanto ela lentamente perdia a consciência por causa do veneno da cobra gigante, Khalil deu o golpe final e matou o monstro. Depois de obter seu núcleo, Khalil e seus supostos camaradas a deixaram para morrer. Como se sua situação já não fosse deplorável o suficiente, Khalil roubou a joia do Rei Dragão, a joia sagrada do clã dos dragões que ela foi encarregada de proteger enquanto vivesse. Dias se passaram e ela ainda não conseguiu encontrar pistas sobre o paradeiro de Khalil. E assim, ela parou de procurá-lo. Ao seguir com sua vida, Karen encontrou Fifi, o aventureiro conhecido por ser o melhor. Com sua força sobre-humana, a guilda permitiu que ele explorasse labirintos sozinho. Além de chamar atenção por suas aventuras ousadas, Fifi também era um famoso entusiasta da comida. Resumindo, ele foi basicamente a razão pela qual Current encontrou conforto na comida. Na verdade, qual a melhor maneira de esquecer seus problemas do que se lembrar de que a comida é uma companhia melhor do que os humanos? No entanto, assim como Nick, ou mais especificamente, todos os outros, ela decidiu encontrar um emprego para sustentar seu amor pela comida. De volta ao presente, Nick é visto todo agitado enquanto procura o mesmo colar para substituir o pingente quebrado. Vivendo sua melhor vida como um otaku, Nick encontrou Agathe na loja. Sentado no mesmo lugar onde se encontraram pela primeira vez, Nick conta a Agathe sobre seu problema. Ela então o aconselha a não pensar demais e apenas continuar sendo um bom amigo para Karen.
Mais tarde naquele dia, Nick finalmente se aproxima de Karen, onde ele descobre que ela não está chateada com o pingente quebrado. Ela acrescenta que, em comparação com sua vida anterior, está aproveitando as coisas como estão agora. Parece que os sobreviventes foram promovidos para o Rank F, ganhando assim a devida atenção dos outros aventureiros. Começando bem, eles se reúnem para celebrar suas pequenas vitórias. Nesse momento, a senhora Vilma convoca o time, oferecendo um trabalho para explorar o labirinto de vínculos e procurar pela espada sagrada, a espada de vínculo. Uma vez dentro do labirinto de vínculos, eles são recebidos por monstros artificiais que são queimados pelas chamas de Karen. Seguindo o mapa que a guilda forneceu anteriormente, a equipe encontra um corredor vazio com uma única luz. Nick toma a iniciativa de verificar a área até que a parede se abre, levando-os a um grande salão. Piana ativa sua busca mágica e confirma que o caminho está livre. Para o choque deles, alguém acende as luzes e uma voz estranha dá boas-vindas à sua chegada. Olhando ao redor, eles encontram o dispositivo de onde vem o som. Nick duvida que seja a arma que estão procurando, já que não tem nenhuma lâmina presa a ele. Descontente com sua afirmação, o dispositivo revela que ele é, na verdade, a espada de vínculo. Enquanto continuam discutindo, Bond lhes diz que recompensa aqueles que valorizam a integridade e a amizade. Além disso, ele afirma que, além de ser uma espada lendária, é uma arma espiritual de nível angelical. Enquanto Bond continua se gabando de como é bom para limpar masmorras, Nick e os outros confessam que planejam vendê-lo frustração. Nick o pega, usando o emoji de cara de dinheiro. O caos se instala quando o sistema guardião é ativado, despertando seu protetor Amalma Golem. Instantaneamente, Bond avisa os sobreviventes que o guardião não os deixará sair a menos que o derrotem. Tiana lança sua dança do gelo, apenas para que o golem jogue os fragmentos de gelo de volta, atingindo Current no processo. Nick imediatamente intervém e ordena que sua equipe recue. Enfrentando o inimigo sozinho, ele tenta cortar seu corpo, mas é um esforço fútil. Nesse ponto, Bond revela que o golem é resistente a danos físicos. Por essa razão, Bond sugere que Nick ative seu poder e o use contra o golem. Embora consiga ativar a espada, ela se recusa a responder completamente à pequena conexão de Nick com sua equipe. Depois, o golem ataca Nick, fazendo seu corpo despencar em um buraco no chão. Com Zen aumentando seu mana, Tiana tenta atrasar o monstro congelando seu corpo. Current, por outro lado, tenta resgatar Nick. Este pede desculpas a Current por ter quebrado algo precioso para ela, ao que ela explica que ele não precisa se sentir culpado. Como ela diz, agora que o colar está quebrado, isso a ajudou a parar de se apegar ao passado e seguir em frente. Nesse momento, Bond diz a Nick para tentar ativá-lo novamente. Enquanto Tiana e Zen lentamente aceitam sua morte, uma entidade superior criada da fusão dos corpos de Nick e Curran emerge do chão. Com suas habilidades combinadas e força de vontade reforçada, o Golem sofre uma derrota esmagadora. Depois de passar por todo o trabalho de provar que o poder da amizade é real, eles são informados de que a espada é uma contra-fatalidade. No entanto, Miss Vilmos informa de que ainda receberão pagamento, para alívio deles. As coisas tomam um rumo inesperado quando um jovem aparece dentro da guilda, apresentando-se como Kazuna, a forma humana da espada sagrada. E assim, a equipe acolhe seu mais novo membro. Dessa forma, Tiana sonha com seu antigo instrutor, cuja carreira foi comprometida quando ele se envolveu no escândalo armado por seu ex-noivo. Enquanto Curran e Zen acordam lidando com suas emoções, Nick grita de terror quando sua ex-namorada Claudine aparece em seu sonho. Acontece que isso é causado pela telepatia de Kazuna, que eles têm usado ocasionalmente como um meio de comunicação. Algum tempo depois, eles se deparam com um outro ogro. Para mostrar suas habilidades de combate, Kazuna decide conceder-lhes um intervalo no trabalho enfrentando o monstro sozinho. Usando sua técnica paralela, ele convoca um duplicado e, em um trabalho rápido, derrota o ogro. Os membros reconhecem suas habilidades até que Kazuna admite que sua telepatia permite que ele pegue resistência e poder mágico deles. Ele então revela que possui as habilidades de esgrima dos guerreiros que o empunharam antes. Apesar de Kazuna agir como se fosse superior, eles acreditam que ele pode ser um ativo para seu grupo. Ao sair para almoçar, o coração de Nick dispara quando Curran os leva ao mesmo restaurante que apareceu em seu sonho. Curiosamente, ele avista Claudinha lá dentro, aparentemente a caça de sua nova vítima. Executando o mesmo truque que usou com o Nick, ele intercepta a farsa de sua ex-namorada e salva o inocente rapaz.
Depois de ser exposta a seus esquemas, Claudian deixa o local de imediato. Mais tarde, a golpista retorna, jogando uma cerveja gelada na cabeça de Nick. Com seu líder de grupo Leon do Iron Tiger Corps, Claudian tenta provocá-lo para uma briga com Nick. No entanto, a piada é dela quando Nick revela que Claudian deveria ter deixado seu grupo se ela tivesse conseguido enganar o rapaz. Levando a briga para fora, Leon se desculpa com Nick, afirmando que planeja expulsar Claudian após atrair problemas sem fim por ser uma grande golpista. Leon também expressa seu interesse em trabalhar com Nick, parabenizando-o por conseguir reunir os sobreviventes e extorquir os membros. Estimulando suas afirmações, Nick dá uma boa surra no tipo tigre até que, de repente, o capanga de Leon, Beck, o derruba. Nesse momento, Kuhan se junta à confusão, dando ao outro cara uma amostra de seu próprio remédio. De repente, a senhora Vilma e a recepcionista entram na cena, não necessariamente para parar a briga, mas para sugerir resolver as coisas entre eles à maneira dos aventureiros. Assim, Leon desafia Nick para o tradicional Berk Núcleo Aritmético. Para que possamos entender melhor o desafio, um Berk Núcleo Aritmético envolve 10 rodadas de luta, enquanto os participantes trocam socos dentro do ringue. Seus respectivos parceiros resolverão simultaneamente algumas questões de matemática. Em termos simples, quem pontuar mais alto no teste concede ao seu lutador um soco gratuito no oponente. Infelizmente, Kuhan, que não é bom em matemática, é colocado contra a mulher que adora contar dinheiro, Claudian, zombando do último como elo mais fraco dos sobreviventes. Nos dias seguintes, os membros ajudam Kuhan a estudar para o duelo que se aproxima. Enquanto isso, Sen está ocupado pulando de bar em bar. Para registrar, junto com Tana, Sen preenche todos os requisitos em termos de ter uma história trágica que se encaixe em um vilão. Mas, ele escolheu liberar suas emoções reprimidas de uma maneira diferente. Então, é revelado que Sen não só gostava de conhecer mulheres diferentes, mas também investigou o Iron Tiger Corps e aprendeu sobre suas operações ilegais. Com isso, os sobreviventes preparam um plano de contingência para vencer o duelo e eventualmente descobrir o lugar sujo de seus oponentes. O dia do Berk Núcleo Aritmético finalmente chega. Enquanto os lutadores se posicionam no ringue, Kuhan começa a responder as perguntas até que ela termine primeiro, para sua alegria. No entanto, sua felicidade é de curta duração quando é anunciado que Claudian acertou mais perguntas. Leon ganha seu primeiro soco em Nick. Depois de levar um soco no estômago, Nick recebe um soco sólido no segundo round, deixando Kuhan desesperada de preocupação. Enquanto isso, Leon continua ganhando tempo simplesmente esquivando-se dos socos de Nick até que o terceiro round termina, que acaba a favor do primeiro, sem conseguir localizar qualquer pessoa suspeita nas proximidades. Tana pensa em uma maneira de atraí-lo. E assim, ela sugere que os testadores respondam as perguntas restantes de uma vez. Embora perder a aposta signifique que o derrotado receberá todos os 7 socos de penalidade, Nick aceita o desafio. A senhora Vilma concorda enquanto Kuhan e Claudian retomam sua batalha de cabeça a cabeça. Após a mudança nas regras, Tana sinaliza para Zen e Kazuna se juntarem a ela enquanto tentam pegar o culpado em flagrante. Acontece que o outro grupo usa gemas de telepatia, com Beck passando as respostas para Claudian. No final, as autoridades prendem o Iron Tiger Corps por trapaça e logo, por outros crimes que ainda não vieram à tona. Com Claudian detida, vários homens foram salvos de sofrer um coração partido e perder suas economias. Em outro lugar, Leon é interrogado por seu envolvimento com um tesouro que está desaparecido há anos, alegando que a espada nem apareceu no mercado negro. O guarda ameaça sujeitá-lo à tortura. Para poupar-lhe o trabalho de procurar, Leon convoca a arma, a espada da evolução ruinosa. Depois de ganhar muito dinheiro em lutas de boxe, os sobreviventes fazem uma pausa. Nick e Kazuna se juntam a Tana no cassino para experimentar o melhor sorvete servido lá, apenas para descobrirem que está esgotado. Com um olhar arrogante, Tana pega todas as fichas dos jogadores. Donnie, o namorado de Agathe, deixa a mesa de cartas, furioso com sua perda. De repente, as pessoas começam a correr quando Leon, que evoluiu para um monstro e escapou da masmorra ativando o poder da espada, entra em um ataque desenfreado. Ao procurar por Nick, ele esbarra em Tana, que não pode acreditar em seus olhos ao perceber a verdadeira identidade do monstro. Falando sobre Leon, ele revela que sua transformação aumentou seu sentido de olfato a tal ponto que ele pode sentir mentiras. Ele ameaça esmagar Tana se ela mentir sobre o paradeiro de Nick. Nesse instante, Tana diz a Leon que mantê-la como refém não faz sentido, afirmando que os sobreviventes não são amigos, apenas um monte de pessoas paranoicas que se uniram por causa de sua profunda desconfiança da humanidade. Assim que Leon abaixa a guarda, Tana lança um ataque surpresa e corre em direção à saída.
Para seu choque, Leon parece ileso, alcançando-a rapidamente. Tana ordena a Donnie que leve Agathe e fuja do local imediatamente. Sozinha com Leon, Tana enfatiza que Nick não a salvará, ao que ele realmente percebe que ela não está mentindo sobre suas afirmações. Pensando que manter Tana viva não tem propósito, Leon decide simplesmente eliminá-la. Não muito depois de pensar em que Nick não apareceria, ele bloqueia o ataque de Leon com Kazuna em sua forma de espada. A evolução detecta instantaneamente a presença de Bond, levando Leon a ativar seu poder total. Num piscar de olhos, Leon evolui para um monstro muito mais feroz. Em resposta, Nick e Tana tentam testar sua amizade, e, veja só, eles se fundem com sucesso em um só corpo. O Guerreiro 2 em 1 tenta restringir Leon, que não consegue controlar sua mente e corpo. Contra sua vontade, Leon entra em um estado de fúria, prejudicando civis inocentes no processo. Ele continua lutando contra a evolução em uma tentativa vã de se libertar e provar que não é um mal absoluto. Leon lentamente sucumbe à lavagem cerebral da evolução, explorando as emoções de seu portador para seus objetivos sombrios. Ao ver uma abertura, Tana e Nick envolvem o corpo de Leon com os cartões antimágicos do cassino, devolvendo-o ao normal. Mais tarde naquela noite, Nick visita Leon na prisão. Nick lhe diz que já selaram a evolução. Ele acrescenta que ele e Tana estavam cientes de que Leon tentava desesperadamente não matar ninguém, apesar de estar sob o controle da evolução. A série nos leva a outro flashback, quando Agathe ainda era conhecida pelo seu verdadeiro nome, Bell Huggins. Ela ajudava no trabalho no bar de Donnie e, ocasionalmente, cantava quando tinha chance. Mal sabia ela que um produtor musical estava na área, e o resto é história. No momento em que foi recrutada para ser uma ídolo e viu ídolos se apresentarem no palco, soube que estava destinada a ser como eles. Era tudo arco-íris e borboletas até que seu namorado começou a mostrar suas verdadeiras cores. O negócio de Donnie foi por água abaixo, e ele ficou desesperado para salvar seu sustento. Sabendo muito bem que Agathe estava ganhando bastante como ídolo, Donnie começou a pegar dinheiro emprestado com ela. Não demorou muito para ele se viciar em jogos de azar e, coincidentemente, encontrou a própria rainha dos jogos, Tana. Ignorando a fusão de Tana e Nick, quando a cavaleira fez sua grandiosa entrada e derrotou Leon, Agathe sentiu algo crescer dentro de seu coração. A partir de então, ela passou a admirá-la como um modelo e a chamou de Lady Paladin. Voltando ao presente, Donnie recebe dinheiro suficiente para cobrir suas dívidas em troca de terminar seu relacionamento com Agathe. Como parte do acordo, ele deve tratar Agathe como uma estranha se encontrarem nas ruas. Alguns dias depois, Agathe faz um show para seu retorno, creditando seu retorno à deusa que conheceu no cassino. Em pouco tempo, Nick percebe que ela está falando sobre eles, sobre o que ele não sabe exatamente como se sentir. Para iniciar seu show, Agathe canta uma nova canção dedicada à sua Lady Paladin. Como parece, uma criatura desconhecida chamada Stepping Man está causando preocupação na cidade. Obsessiva por Stepping Man, que é retratado como um monstro sequestrando crianças, é Kazuna. Enquanto seus camaradas não acham que tal criatura exista, Olivia, uma repórter e aventureira, expressa seu interesse em Stepping Man, pedindo que a contatem assim que testemunharem avistamentos suspeitos. A noite cai. Nick e Kazuna são vistos saindo felizes de um show quando este último sente que Zen está em perigo. Os amigos do concerto procuram apressadamente por ele até encontrarem um famoso Stepping Man em um beco. Kazuna avança contra a criatura misteriosa, mas, infelizmente, perde de vista seu alvo. Depois disso, Zen, aparentemente protegendo uma jovem, aparece. Conhecida como Rini, a menina afirma que seu agressor era de fato Stepping Man, enfatizando que sua mãe tem investigado a existência do culpado. Zen diz a todos que acredita na declaração de Rini e até elogia a coragem de sua mãe. Estranhamente, Rini pede a Zen que a leve como sua aprendiz, ao que Nick imediatamente intervém, pois já ouviu falar de um cenário semelhante antes. Surpreendentemente, Em permanece calmo e sereno ao recusar seu pedido, sugerindo que ela descanse para clarear a cabeça. Enquanto Rini espera ao menos abraçar Zen, eles a impedem de fazê-lo. Zen então lembra a Rini que ela não deve se aproximar dele até se tornar adulta. Seguindo para os arredores da cidade Labirinto, os sobreviventes entram em uma guilda conhecida por ter caçadores de recompensas em vez de aventureiros. Lá, eles perguntam à recepcionista sobre alguma pista sobre a identidade do Stepping Man. Como eles não fornecem informações sobre grandes recompensas a novos aventureiros, a recepcionista decide fazer com que eles aceitem uma missão de nível intermediário e capturem um homem chamado Ali. Enquanto discutem a recompensa, Ash, um dos caçadores, parece irritado com os aventureiros assumindo seus trabalhos, sugerindo que eles deveriam se ater à caça de goblins.
Enquanto Ash propõe uma aposta, Tiana bate um saco de moedas na mesa, apostando em seu sucesso em trazer Ali para a guilda. A caminho do seu destino, os sobreviventes são avisados pelo porteiro para se manterem fora do caminho de Nalgarva. Mais tarde, eles encontram um grupo de bandidos que conseguem prender facilmente, espremendo qualquer informação sobre a localização de Ali. Continuando sua missão, Zen não pode deixar de se sentir incomodado ao ver as condições de vida das pessoas na área. Logo depois, eles conseguem encontrar Ali e capturá-lo com pouco ou nenhum esforço. Justo quando estão prestes a sair, Nalgarva, outro ex-sacerdote, os intercepta, revelando que Ali é seu paciente por contrair a doença do Diabo Amarelo. Eles mencionam a recompensa sobre a cabeça de Ali, forçando Nalgarva a entregá-lo. Como esperado, Kazuna aproveita a oportunidade para perguntar sobre o Stepping Man. Embora não consigam obter nada de Nalgarva, Ali informa a eles sobre um repórter distribuindo doces e conversando com crianças nas ruas. De volta à guilda, Tiana pega o dinheiro das apostas e convida todos para uma bebida. Na manhã seguinte, a recepcionista lhes entrega o pagamento junto com os arquivos do caso relacionado ao homem que dá passos. Nesse momento, Olivia aparece entrevistando a criança desavisada. Depois de ouvir os sentimentos de Kazuna e Kuran sobre o primeiro encontro deles com o homem que dá passos em Olivia, Nick confronta a repórter. Quando ele começa a interrogar Olivia, ela escapa pulando pelo telhado, deixando o esforço de Kuran e Tiana para guardar as saídas em vão. Um tempo depois, a mãe de Riene, Ada, os cumprimenta e expressa sua gratidão por salvar sua filha. Parece que Ada é bastante famosa entre os aventureiros, já que Nick diz que ela está em um ranking. Ada também conhece o quinto, compartilhando que este último agora está em S rank. De repente, Riene, mais uma vez, abre o coração sobre querer ser aprendiz de Zen. Aparentemente, En tem mantido uma fachada, já que confessa que desenvolveu uma fobia de meninas jovens como Riene. Quando ela pergunta a Zen por que ele a salvou, ele diz que qualquer um teria feito o mesmo. Dito isso, Zen admite que ficou surpreso consigo mesmo, pensando que talvez um dia conseguisse superar seu medo. Depois de abrir sobre seu passado doloroso, a discussão dele se volta para o problema urgente. Para derrotar o homem que dá passos, Nick pede a Ada que os ensine a vencer uma força formidável. Para começar, Ada lhes dá uma bebida de cogumelo que pode liberar suas habilidades mágicas latentes. Após uma rápida conversa motivacional, eles enfrentam um intenso treinamento físico projetado para permitir que lutem contra o homem que dá passos no ar. Falando do inimigo, os sobreviventes encontram o homem que dá passos mais uma vez, e embora ele consiga escapar, eles começam a pensar que Olivia pode não ser a culpada. Pensando que o sequestrador usa algumas ferramentas mágicas antigas, Nick visita Leona. Em troca de alguns pãezinhos cozidos no vapor, Leon menciona a joia do Rei da Ilusão, que pode alterar a presença e a aparência de alguém. Para contrabalançar as ilusões, Leon revela que eles só precisam confrontar o inimigo descobrindo o nome do usuário. Após a investigação de Zen e Tiana, eles conseguem restringir a zona do inimigo, levando-os de volta aos arredores da cidade. Para sua decepção, o guardião do portão dá uma atualização sobre casos aleatórios, deixando-os em uma situação delicada. Caminhando em uma neblina densa, Olivia ataca Nick. Enquanto ele exibe o resultado de seu treinamento com Ada, Olivia o acusa de ser o homem que dá passos. Kazuna usa seu paralelo para enfrentá-la, apenas para ser contrarrestado pela mesma técnica. Nick chama seu nome, mas nada acontece, e assim eles têm uma conversa sentada. Segundo Olivia, ela é realmente uma repórter e também é conhecida como o Homem que dá Passos. Para esclarecer, Olivia apenas compartilhou o mesmo título, já que a chamavam assim quando era uma aventureira em tempo integral, confirmando que nenhum deles é a pessoa responsável pelo sequestro de crianças. Ambas as partes decidem trabalhar juntas para encontrar o verdadeiro responsável. Em outro lugar, Olivia e os sobreviventes visitam a última vítima do Homem que dá Passos, na esperança de encontrar algo que possa acelerar sua investigação. Examinando o corpo da pobre garota, Zen descobre um fragmento da joia do Rei da Ilusão sob o corpo da criança. Quando Olivia quebra a joia, uma marca queimada aparece no braço da garota e traços de tratamento da doença do demônio amarelo se manifestam. Ao olhar para o arquivo do caso da vítima, eles notam que as evidências apontam para o local que uma vez visitaram. Ali, Zen percebe que eles podem ter encontrado o Homem que dá Passos. A próxima cena mostra Nick engajado em um combate 1 a 1 com o Homem que dá Passos. Assim que ele chama seu oponente pelo nome, a ilusão se dissipa, revelando o rosto do ex-sacerdote Nalgarva. Enquanto os dois aparentemente estão em pé de igualdade, Nick consegue fazer Nalgarva cair em sua armadilha, cercando-o pelos sobreviventes. Quando Zen pergunta a ele por que espalhou a doença do demônio amarelo, Nalgarva revela que sua filha morreu dela.
Para piorar as coisas, as pessoas começaram a espalhar rumores sobre sua filha pulando de um relacionamento para outro, quando a doença era supostamente transmitida sexualmente. Bem, a verdade era que a filha dele entrou em contato com o sangue infectado de um dos pacientes de Nalgarve enquanto ela estava apenas tentando copiar o que seu pai fazia como médico, recusando-se a deixar sua morte ser em vão. Nalgarva procurou desesperadamente por uma cura, mesmo que isso significasse sacrificar crianças inocentes. Zen desabafa com Nalgarva por desconsiderar a dor indescritível que suas vítimas e suas famílias sentiram. Sem remorso, Nalgarva explode em uma risada maníaca, afirmando que se livrar dele não mudará nada. Enquanto eles entram em uma discussão acalorada, Kazuna alerta os outros de que alguém está vindo. Um homem da noite, vestindo a armadura completa, tenta silenciar Nalgarva perfurando seu corpo. Zen tenta curar Nalgarva, mas logo é lançado ao chão. Enfurecidos, Kuhan e Tiana realizam um ataque simultâneo, mas em vão, pois são facilmente derrubados. Olivia pula na cena para dar-lhes um tempo, chamando o inimigo de Máscara Branca. Surpreendentemente, ela consegue bloquear a lâmina dele com as próprias mãos. Indo com tudo no ataque, Olivia distrai a Máscara Branca, dando a Nyx em tempo suficiente para fundir seus corpos em um só, percebendo que seus oponentes possuem um relicário semelhante. A Máscara Branca aprisiona Olivia em uma barreira mágica para impedi-la de interferir. Aparentemente, a barreira está cheia de pressão que em breve esmagará seu corpo enquanto ela ficar dentro. Eles tentam salvar Olivia, mas são rapidamente parados pela Máscara Branca. Oprimidos pela pura força do inimigo, o Guerreiro 2 em 1 aproveita a velocidade de Nick, atacando o ponto vulnerável da Máscara Branca. Com toda a atenção da noite focada em seu oponente, a barreira enfraquece, dando a Olivia a chance de escapar. Ela tenta distrair a Máscara Branca novamente, assim que o inimigo acredita que finalmente tem a vantagem. Bond o apunhala no rosto, impressionado que alguém consegue igualar suas habilidades. A Máscara Branca foge da cena e manda o prédio queimar em uma enorme explosão. Felizmente, eles sofrem apenas ferimentos leves, embora Nalgarva possa ser um caso diferente. Sabendo muito bem que ele vai morrer da maldição da Máscara Branca ou ao contrair a doença do Demônio Amarelo, Nalgarva diz a eles para saírem antes que o prédio desabe. Zen lança um feitiço para ao menos distrair Nalgarva da dor antes de escaparem do local. Enquanto os sobreviventes se sentem aliviados após resolver o mistério por trás do homem que dá passos, Olivia os avisa sobre uma ameaça maior. Com a Máscara Branca solta e a alta probabilidade de que alguém mais poderoso o controle, Olivia aconselha-os a não baixar a guarda. No final, ela revela sua verdadeira natureza além de ser repórter, aventureira e o homem que dá passos. Ela também é uma arma antidemônio de grau espiritual chamada Espada da Habilidade. Após o incidente com o homem que dá passos, os sobreviventes caem em profunda melancolia. Assim, Nick se lembra do rosto do bandido que assassinou seus pais. Se não fosse por Argus, ele teria morrido e deixado o sacrifício de sua família em vão. Depois de salvar Nick do assaltante, Argus o levou como membro de diversas artes de combate. Embora Nick já tivesse sido expulso da guilda, ele ainda guarda a adaga quebrada que Argus lhe deu. Enquanto isso, Zen age um pouco como sucessor de Nalgarva, pois ele dirige uma clínica na mesma vila empobrecida. Em retrospecto, ele não sabe realmente se está fazendo isso para prestar seu respeito ou apenas para satisfazer a si mesmo. No entanto, Zen está feliz por poder ajudar qualquer um que precise. Shanna, por outro lado, se vê constantemente acordando no meio da noite. Ela tenta aliviar a tensão voltando a jogar, mas, estranhamente, ganhar não a satisfaz mais. Kuhan, que sempre usa um sorriso sempre que se encontram dentro da guilda, percebe que ela não esqueceu completamente de Kalios. Não importa o quanto ela tente deixar tudo no passado, ela quer fazê-lo pagar por ter roubado o dragão Rei Jin. Mais tarde, ela se depara com o mesmo comerciante, fazendo o mesmo truque com uma jovem garota. Instantaneamente, o homem se encolhe ao ver Kuhan, finalmente deixando a garota ir. Nesse momento, Nick e os outros chamam sua atenção, pedindo que ela se junte a eles para assistir ao festival. A caminho de se divertir após muito tempo, Olivia aparece, correndo para alcançá-los. Com suas travessuras sem parar, Shanna lê as notícias antes que Olivia possa falar sobre a ressurreição do deus demônio das trevas. Finalmente, deixando suas travessuras de lado, Olivia explica que a Máscara Branca pode estar envolvida com isso. Ela também fala sobre encontrar o mercado negro onde a joia do Rei da Ilusão foi vendida. Enquanto Olivia volta ao seu eu habitual, Kuhan pergunta se há a possibilidade de que a joia do Rei Dragão tenha acabado no mercado negro também. Para fazê-la se sentir melhor, seus camaradas sugerem que transformem sua busca pela joia sagrada em uma missão para os sobreviventes. E assim, a equipe está de volta, todos animados para perseguir os bandidos.
Em outro lugar, Kazuna e Olivia trocam opiniões sobre quais artefatos sobreviverão aos sobreviventes. Enquanto Olivia sente que eles estão carentes de ambição, Kazuna acha que ainda tem um longo caminho a percorrer para fortalecer sua determinação. Dito isso, eles têm fé suficiente em seu potencial, acreditando que podem conquistar o deus demônio das trevas e talvez salvar o mundo. Obrigado por assistir, assista este próximo vídeo e até a próxima vez, meus colegas mestres da trama, cuidem-se.